muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa. Esta noite vamos falar sobre naturopatia e os seus benefícios. Como convidada temos a naturopata Carmen Diego. Carmen, muito obrigado por ter aceito este Obrigada eu convite pelo convite. e antes de mais, boa noite. Boa noite. A Carmen quer começar por falar ou quer já introduzir a parte Eu da posso fazer aqui apresentação? uma breve apresentação do meu percurso. Portanto, eu sou Carmen Diego, sou naturopata e tenho também uma especialidade em medicina quântica. Eu já dou aulas no Instituto de Medicina Tradicional, de práticas clínicas, sou diretora clínica numa clínica e dou em várias clínicas também consultas. O meu percurso levou-me a chegar à naturopatia, o porquê? Que é para as pessoas às vezes entenderem. Eu sou mãe de 3 filhos e o ser mãe é que me levou a trilhar caminho pela naturopatia. Eu sou designer de moda, fazia as coleções todas da Disney, só que depois fiquei um bocadinho insatisfeita porque com 3 filhas a medicina convencional não me satisfazia. E como não me satisfazia, eu disse, não, vou ter que ser eu e tomei pulso e fui tirar o curso de naturopatia, já com mais idade, não é? Com o segundo curso, e enverdei pela naturopatia. A naturopatia é uma filosofia de vida, é uma paixão. A gente entra e apaixona-se e não se volta para trás, é sempre a caminhar para a frente. E pronto, ele levou-me até aqui, e digo que me sinto 100% realizada na minha profissão, amo de paixão. Às vezes as minhas filhas perguntam, mãe, mas como é que eu estou ao fim de semana, estás sempre ligada, nunca desligas? Eu disse, porque não se pode, quem está ligado à saúde a gente nunca desliga, porque quando se faz com gosto e com amor não se desliga. E portanto, agora eu vou abrir aqui uma apresentaçãozinha para ser mais bem explicado e para a orientação e para as pessoas vão lendo ao longo enquanto eu e Telmo vamos conversando sobre o tema e as pessoas ficarem com um ponto de orientação. Só um bocadinho, Telmo, que eu estou aqui com um problema a conseguir entrar lá. E sim. Isto não me está a deixar entrar onde eu quero. Aí, Telmo. Exato. Já está visível, não já? Acho que já estamos a ver. Está a ver, Telmo? O que eu estou a ver é a página do Zoom. É, ver lá. Mas eu tenho aqui. Isto aqui está-me a dar. É um PowerPoint, é isso? Exato, já está. Sim, agora já. Peço desculpa, mas estava aqui a bloquear alguma coisa. Então, pronto, a definição de um naturopata, portanto, é uma pessoa consciente que trata da saúde, da natureza e não separa nem dissocia o homem da natureza. O homem está integrado na natureza e a forma mais fácil de explicar isto é que nós vivemos simbioticamente. Nós tiramos partido da natureza e a natureza tira partido de nós. Neste momento dissociamos isso e é o que nos leva à doença. A coisa mais básica para as pessoas entenderem é que nós damos dióxido de carbono às árvores e as árvores dão-nos oxigênio e nós não conseguimos viver sem isto. E com o passar dos tempos o homem foi se separando muito desta lei básica de sobrevivência, que é o vivermos simbioticamente. O que é que acontece? O naturopata acaba por levar e preservar a saúde dos pacientes através deste equilíbrio e não se foca muito na doença, foca-se mais em manter a saúde. Nós trabalhamos muito no reequilíbrio e na manutenção e na prevenção da saúde.
a naturopatia tem cuidados muito distintos do convencional, porque o que é que acontece? Nós estamos muito habituados, toma-se um comprimido e trata. E aqui a naturopatia tem tem um papel, normalmente um paciente tem um papel passivo. Na naturopatia ele tem um papel primordial e muito fulcral. Ele é um paciente ativo, ele trabalha na cura dele. O que acontece? O naturopata é só simplesmente um veículo condutor que ajuda e ensina a conduzir um carro. E ele ajuda a conduzir o próprio corpo para que ele retome o estado de saúde. E ele utiliza métodos destes tradicionais e científicos, cada vez mais as medicinas não complementares utilizam a ciência para provar aquilo que a ancestralidade e tudo que é tradicional já dizia, e para provar um bocadinho e as pessoas se sentirem um bocadinho mais seguras, e cada vez mais se fazem estudos científicos e existem milhares e milhares de estudos científicos sobre plantas e portanto é um bocadinho esta diferença. Nós usamos os meios diagnósticos, são todos científicos, não há nada, as pessoas às vezes ainda confundem muito e os nossos meios de diagnóstico são funcionais, são temperamentais, iridológicos. O que é iridologia? É o estudo da íris. Na íris temos marcas que nos podem indicar algumas patologias, exames físicos, como fazem exatamente os médicos da convencional, exames clínicos, as análises e etc. Reflexológicos, medir os reflexos das pessoas e psicológicos. A parte psicológica é muito importante e a parte emocional. Fazemos laboratoriais, porque nós temos enquanto que os médicos usam muito só os exames laboratoriais da quantidade de que nós temos no sangue, temos X de linfócitos, temos Y de leucócitos, neutrófilos, nós usamos o microscópio, por exemplo, de campo escuro, onde nós temos a qualidade do sangue e não só a quantidade, e depois conseguimos fazer aqui um paralelismo que nos ajuda muito a identificar patologias antecipadamente, antes de elas já estarem presentes. Fazemos análises também às fezes, às urinas, a transpiração é muito importante. Eu uso a medicina quântica, ecografias, TACs, terapias manipulativas, que também se usa muito para suprimir algumas e avançar com cura. Relaxamento, jejum higiênico e terapêutico, jejum são muito importantes, que foi um hábito que o povo perdeu, mas que é muito importante às vezes para desintoxicar e o corpo consiga eliminar toda a toxicidade. A alimentação é a base fulcral. Já dizia Hipócrates há 5.000 anos antes de Cristo, faz da tua alimentação a tua saúde e não dela a tua doença. E neste momento nós estamos a transformar a nossa alimentação na nossa doença. E a base da nossa saúde é a alimentação. Existem máquinas de biorressonância, existem várias vertentes de máquinas diferentes de biorressonância. A fitoterapia é aqui um pilar muito forte para nós tratarmos as pessoas, tratamos com plantas, e a aromoterapia também é uma ferramenta. A moxobustão, que vem da medicina chinesa, a ventosoterapia, que também vem da medicina chinesa, medidas de higiene alimentar, que é muito importante. A auriculoterapia também vem da medicina chinesa e que também a naturopatia usa, utilizar o calor e o frio como tratamento às vezes da inflamação. A homeopatia também usamos. Hidroterapia, que é o tratamento através da água, também é um método de tratamento. Ultrassons. Estes métodos acabam por ser inofensivos para o organismo, não têm efeitos secundários. A medicina tradicional chinesa e a osteopatia. Isto é a base de todas as medicinas complementares. E o que acontece? O naturopata acaba por ser o médico da clínica geral, que consegue abarcar, foi beber um bocado de saber a todas estas especialidades e depois faz aqui a junção do bolo a nível de tratamento. A fitoterapia, portanto, aqui é onde a ciência mais atua, porque cada vez mais estudam as plantas e não só, grande parte dos medicamentos são poucos que não são feitos a partir das plantas, só que eles fazem um isolamento da molécula. Por exemplo, a aspirina vem do salgueiro branco e portanto, só que isolaram uma molécula e daí às vezes haver efeitos secundários, enquanto nós temos aqui usamos sempre o tótem vegetal, que é a planta no seu todo, porque às vezes existem montes
de moléculas muito pequenas e que acham que não têm efeitos terapêuticos, mas têm efeitos a não haver efeitos secundários. E é muito importante. E, portanto, são sempre utilizados extratos padronizados com dosagens padronizadas e efetivas e são sempre feitos em laboratórios credíveis. Depois temos a aromaterapia, que o termo às vezes as pessoas associam muito a aromaterapia ao cheiro. Não é bem assim, é que os óleos essenciais é o que há de mais forte e mais potente, tem uma janela terapêutica muito curta. O que é que isto quer dizer de janela terapêutica? É o espaço onde ele é terapêutico e onde passa a ser tóxico. E é muito curto porque é muito forte. Para fazer às vezes um frasquinho ou 2 frasquinhos de óleo essencial de 5 ml, são preciso toneladas de plantas para fazer, para extrair este óleo essencial. Portanto, ele tem um efeito terapêutico muito efetivo, tem que ser muito bem... O paciente tem que ser muito rigoroso. Quando o naturopata diz que é uma gota, é uma gota. Se caiu 2, deita fora e põe outra gota porque pode ser tóxico. Mas o efeito terapêutico é muito efetivo, mesmo muito. Depois temos a gemoterapia, que é muito apelativo para as pessoas que são muito apologistas da natureza, porque eles só usam os brotos da planta e a planta fica intacta, não usam raízes, não usam nada, só usam mesmo aquela parte da gema onde existe também uma grande concentração de princípios ativos. A planta acaba por sobreviver, enquanto que na fitoterapia usa-se tudo e a planta morre, é usada, e aqui não, usa-se só aqueles brotos e o resto fica. Também é muito efetivo e é muito potenciado, as doses são muito potenciadas. Temos a homeopatia, que dá muito que falar. Os médicos desvalorizam muito mesmo porque dizem que é água e açúcar, mas o que é certo é que efetivamente cada vez mais os estudos indicam exatamente o contrário. Acaba por ser, então as crianças adoram e é uma ferramenta excelente para a parte de bebês e até a adolescência e para toda a idade, mas nas crianças adoram porque aquilo tem, ou eu normalmente não ponho açúcar, sacarose, mas ponho xilitol e aquilo é docinho, as crianças adoram e efetivamente é tratar o semelhante com o semelhante. Com resultados excelentes, muito, muito, muito bons. Depois temos a auriculoterapia, que vem da medicina chinesa. Estes são canais energéticos que fazem uma ligação diretamente ao sistema nervoso central e que acaba por ser um impulso, tipo toda a gente sabe a medicina chinesa que são com os meridianos, aqui são só pontos fulcrais que se consegue tratar, e tem aqui uma orelhinha, como vocês podem ver, com todos os órgãos, e basta pôr ali uma agulhinha, estimula, e com efeitos imediatos quase, até na hipertensão aquilo é imediato, sendo bem feito, não é? Depois temos a psicossomática, que é muito desvalorizado, mas que é muito importante que se comece a valorizar, porque cada emoção tem um reflexo no nosso corpo, e que não se pode dissociar, e cada vez mais os estudos vêm indicar que uma emoção, um choque, traz um trauma e traz um problema no corpo físico. Eu conheço um caso que é a coisa mais fácil de explicar e das pessoas entenderem. Houve uma menina que aos 12 anos ia fazer uma caminhada e um senhor menos correto tentou assediar e amarrá-la. E o que acontece? No momento em que ela gritou, e demorou muito a descobrir isto, ela inalou pólen, porque era na altura da primavera, e ela passou a ficar alérgica e não era alérgica. Primeiro que se chegasse que o problema era o trauma e não a alergia, o que é que levou a desplotar uma alergia de um momento para o outro. E depois nós perguntamos, e quando é que isto foi? Quando é que tanto explorar? Foi vários terapeutas, havia psicólogos também no meio, e chegamos à altura, ela disse, eu gritei muito, e portanto ao gritar inalou muito pólen. O que é que o corpo registou? Há aqui uma agressividade, qual é o agressivo que entrou? Foi o pólen, então registou, então passou a fazer a alergia. Portanto, é preciso, e cada vez mais os estudos indicam isso, que realmente há sempre uma emoção por detrás de uma doença, e já começam a associar mesmo o cancro, se é da mama direita, se é da mama esquerda, tem relação com isto e com aquilo, e já se começa a fazer aqui uma junção muito,
muito credível e que ajuda imensas pessoas. Porquê? Porque às vezes nós tratamos o cancro. Existem livros muito interessantes de médicos indianos sobre este tema, em que eles afastam as pessoas dos problemas, metem-no numa quinta biológica, comer comida, comer bem, e o cancro quase que desaparece. Vão para o meio social outra vez, portanto as emoções voltam e o cancro volta. E portanto, é muito importante que se comece aqui a desbravar terreno na causa e não só na doença, porque nós tratamos a doença e ela volta outra vez. E aqui a psicossomática é muito importante. Nós também usamos muito os florais de Bach. Os florais de Bach é uma delícia, porque este senhor é o Dr. Bach, ele era imunologista e começou a estudar comportamentos humanos e começou a analisar, ele ia para festas analisar os comportamentos e via que havia vários tipos de comportamentos e dissociações e problemas emocionais. E depois começou a ter um problema de saúde e acabou por se recolher a uma montanha para se tratar a doença dele pulmonar e chegou à conclusão que as flores também tinham comportamentos e que tratavam os problemas emocionais. E então ele deixou aqui uma mais-valia muito grande, que deixou aqui 38 florais que na parte emocional, mesmo em ataques de pânico, funcionam de uma maneira que a pessoa começa a ter um ataque de pânico, mete aquilo de forma sublingual e realmente desaparece o ataque de pânico. É também uma ferramenta de trabalho muito útil. Depois temos a ortomolecular, que é fascinante, são as nossas vitaminas, minerais, aminoácidos, probióticos, coenzimas, que são os nossos aceleradores metabólicos e que às vezes sem estas junções, e a parte mais fácil é, por exemplo, um cálcio, as pessoas preocupam-se muito em tomar cálcio, mas o cálcio é uma coisa que nós na alimentação temos em excesso, existe por todo lado. O que nós não temos às vezes é pouco magnésio, e se não houver magnésio para transportar o cálcio, pode comer o cálcio todo mundo. Que ele não vai aderir ao osso, que é a nossa finalidade, e a vitamina D3 também participa. Portanto, aqui também é uma mais-valia, que os médicos também usam já. Temos depois a hidroterapia, que é o tratamento pela água, não é? A água é o nosso veículo condutor, o nosso corpo, quando nascemos, tem 89% de água, e portanto, quando chegamos à meia-idade, temos à volta de 70% e depois, na idade mais avançada, chegamos aos 50% de água. E temos que ter muito cuidado com os idosos, daí eles desidratarem muito rápido, porque eles sentem pouca necessidade de beber água. O que acontece? O nosso veículo condutor e a nível de tratamento e circulação e de estimulação do nosso corpo é uma ferramenta de trabalho, mesmo até em níveis inflamatórios, é muito bom. E a nível de mobilidade, uma grande ajuda. Depois temos a gemoterapia, que são as nossas argilas, que toda a gente conhece, toda a gente faz os seus cataplasmas de argila, que também, junto com minerais e às vezes com outros princípios, com óleos essenciais, também é uma boa ferramenta de trabalho para traumas e para inflamações. Só aqui interromper para fazer uma pequena questão. Sim. Na parte da hidroterapia, Sim. Podemos considerar a hidroginástica como parte complementar da hidroterapia? Pode ser. Uma hidroterapia basta um banho de assento, por exemplo, as pessoas têm gastrites e etc. Um banho de assento de água fria é fulcral. E é só um banho de assento, um simples banho de assento. E isto foram ferramentas que eram utilizadas no século XVI, XVII e XVIII e que foram-se perdendo e que às vezes temos que retomar um bocadinho a nossa ancestralidade para conseguirmos levar o estado de saúde a bom porto, porque nós temos uma sociedade doente neste momento, muito doente. O Sistema Nacional de Saúde está a arrebentar e não aguenta tanta doença. Mas sim, a hidroterapia também acaba por ser a hidroginástica acaba por ser também uma ferramenta. Aqui a medicina tradicional chinesa tem métodos de diagnóstico muito próprios, que é pelo pulso, é pela língua, é muito específica deles. Eles depois trabalham através da acupuntura, têm uma farmacopeia específica deles com plantas muito específicas, têm também a parte da dietética deles também através do Yin e do Yang, que toda a gente agora já está muito familiarizado. E eles também, há uma reeducação no fundo do paciente, como em naturopatia, nós reeducamos a vida das pessoas, ensinamos as pessoas a viverem, não é só ensinar, tem que tomar isto, tem que tomar aquilo, não, toma aquilo, mas temos que reeducar as pessoas a ter uma vida saudável, eles terem estilos de vida saudáveis, é muito importante.
Aqui a medicina Ayurveda é aquela mais difícil de pormos cá a praticar no Ocidente, porque eles têm um estilo, é muito diferente e entra muito em choque connosco, apesar de ser fantástica, é muito idêntica, há ali um paralelismo muito grande entre a medicina chinesa e a Ayurveda. Um diz, não, eu nasci primeiro, não, eu nasci primeiro, é tipo a galinha e o ovo. O que é certo é que elas são fantásticas e só que reeducar isto, o Ocidente nisto, não dizer às pessoas, não, vão-se ter que pôr a pé às 4:30 da manhã, porque a hora que a sua constituição tem que se levantar e tem que meditar-se 1 hora, tem que demorar uma hora a higienizar, lavar olhos, lavar nariz, lavar boca, lavar ouvidos. As pessoas hoje em dia dizem, vocês são tolinhos, nem pensem nisso, que nós não estamos para isso. Não se adequa muito ao nosso estilo de vida aqui no Ocidente, mas o que acontece? A naturopatia utiliza algumas ferramentas de trabalho e adequa-as aqui um bocadinho ao nosso estilo de vida, porque se formos dizer ao paciente o que eles dizem, nós não conseguimos muito claro. Isto é medicina quântica, que é assim uma coisa que as pessoas acham que é uma coisa do outro mundo, que é o que eu uso a nível de trabalho. Isto é através de ondas em que faz a medição, isto é tipo um check-up geral ao corpo, isto foi desenvolvido na NASA, um pai que tinha um filho autista e a frustração dele era não saber o que é que ele sentia, o que é que ele pensava, estava fechado no mundo dele. E então, cientista como é, usou todo o software e toda a tecnologia que está ligada aos botões e reverteu para a medicina. Portanto, ele faz um check-up ao corpo, mede todas as células do nosso corpo e depois dá-nos o feedback de o que é que está mal e o que é que está errado. Ele tem os parâmetros das células saudáveis e depois manda por elétrodos, manda mensagem ao cérebro que aquelas células têm que ir para aquela vibração e sair da vibração patogénica. Isto assim de uma maneira muito básica, porque tem por trás um software super complexo que é quase indescritível, mas as pessoas sentem mesmo, quando entram e fazem uma ação e sentem a diferença de quando entraram. A alimentação, pronto, é que o nosso processo base, em que nós temos que fazer um aporte de nutrientes diários muito bons e deixarmos o fast food para mantermos a saúde. Não há, tudo parte daqui, tudo, por muito que a gente... Eu aqui ensino aqui um bocadinho base, nós temos 4 refeições principais em que tem que entrar estes nutrientes que eu vou dizer, porque senão vamos ter doença. No pequeno almoço, no almoço, no lanche e no jantar tem que entrar hidratos de carbono, porque dão energia direta. Tem que entrar proteína, porque reconstrói o tecido. Tem que entrar gordura, porque dá proteção e energia. Gordura saudável, vitaminas e minerais, porque são os precursores de todas as reações químicas. O nosso corpo é muito inteligente, é mesmo muito, muito inteligente. É melhor, é binário, não é? É como os computadores. O que é que acontece? Se não entrar estes 5 ingredientes que aqui estão, ele apita, pipi, não entrou. Se não entrou, ele vai buscar as reservas, eu preciso. Vai buscar as reservas e onde vai buscar onde nós não queremos, aos ossos, a coisas que nós não queremos. E depois entramos em déficit e entra a patologia com muita facilidade. Atenção, que o nosso corpo é um lutador. Eu acho que às vezes digo assim: o nosso corpo, se conversar connosco, diz assim: olha, tu és o nosso maior inimigo, porque eu luto imenso e tu não me ligas nenhuma. E é um bocadinho isso, nós não ouvimos muito, o corpo vai dando sinais, mas nós não ouvimos. E aqui está um prato saudável, a divisão, como é que ele deve ser feito para que não haja déficit de nada. Eu depois ponho ao dispor, para quem quiser, eu posso enviar este PowerPoint, se alguém estiver interessado e pedir para ficar como ponto de orientação. Depois tenho aqui algumas sugestões do pequeno almoço, não vale a pena estar aqui a ler, acho que depois é mais interessante entrar em perguntas. Depois, se as pessoas quiserem, a merenda também está aqui. O açúcar é o nosso maior veneno, que já se fala aí há imenso tempo, porque o açúcar é um veneno porque ele tem o mesmo ciclo da cocaína. Portanto, ele vicia as pessoas exatamente como uma droga. E temos que ter aqui muito cuidado. Depois está aqui vários pratos de almoço, aqui muita coisa de almoços saudáveis, lanches e jantares. Depois o que é que eu tenho aqui? Tenho a ceia, que para quem
necessita e faz uns jantares muito cedo. Depois tem aqui regras de higiene muito importantes a ter. O que é que se pode misturar, o que é que não se pode misturar, as águas, quando não se deve, a quantidade de água se deve beber, quando não se deve beber água às refeições, e porquê que não se deve beber água às refeições? Porque nós temos um pH de 2, 2,5 no estômago. Se bebemos água, vamos neutralizar. Então deixamos de ter capacidade de destruir e fazer o partir dos alimentos como devia ser, e a digestão fica ali muito mais dificultada, porque o pH não está correto. E fecho aqui assim, com o remédio, seja o seu alimento, e o seu alimento seja o seu remédio, e não faça dele a sua doença, não é? Está aqui, no fundo, os comprimidos, e no fundo há um paralelismo muito grande, é que os alimentos estão selecionados, eles têm as mesmas formas dos alimentos. Por exemplo, um alimento que é ótimo para o pulmão é a couve-flor, o aipo para a traqueia, para o estômago é a berinjela, para o pâncreas é a pera. Temos aqui, e depois para o cérebro é as nozes. Isto está tudo, para os rins é o tomate. Se abrir um tomate a meio tem exatamente o formato de um rim. A natureza está perfeita, nós é que nos esquecemos de analisá-la. E pronto, muito obrigada pela vossa atenção, e agora estou aqui disposta a começarmos a debater aqui, a falar um bocadinho disto tudo que eu aqui debitei seguidamente, e o Telmo, se quiser, está à vontade, vou aqui deixar interromper o partilhar. Ou seja, aqui resumindo, podemos dizer que uma boa alimentação gera uma boa saúde. Exatamente. E há uma coisa muito importante em conjunto com a alimentação, é o exercício físico e não stress. O stress neste momento é o nosso maior inimigo. É o nosso maior inimigo. Falou em stress e eu vou aproveitar, como saímos há pouco de um segundo confinamento, muitas pessoas, se calhar, acredito que tenham entrado em stress, que tenham ataques de ansiedade. Muito. Existem alguns elementos específicos, alimentos específicos que possam ajudar, por exemplo, no combate a estes ataques de pânico e de ansiedade? Sim. Olha, os florais de Bach é aquele que dá, é um dos, e a homeopatia é daqueles que mais atua. E sim, basta chazinhos de alfazema, de passiflora, que acalma muito, até mesmo o óleo essencial nos pulsos. A pessoa cheira e acalma logo a mente, porque o que acontece é a mente que acelera imenso e entra ali em loop e acaba por achar que não tem solução e que vai ter um ataque. E não só eles, as pessoas acham mesmo que vão infartar e que vão ter um infarto, e que é muito doloroso, porque eles fazem taquicardias, aquilo não é fácil, não é nada fácil. Mas têm aparecido, e cada vez mais aparecem miúdos novos, muito novos, com ataques de pânico. E aqui o que o confinamento trouxe? Trouxe uma ansiedade muito grande e uma preocupação enorme com o futuro, que as pessoas viviam, e uma preocupação enorme, e o que é que vai ser agora? O que é que nos espera? E é isto. E a naturopatia também ensina muito a viver o presente, não vale a pena preocupar com o futuro. Há um ditado português que diz que o futuro a Deus pertence, não é? E a preocupação aqui é beber o agora. Eu às vezes em consulta, às vezes as pessoas vêm, pessoas de mais idade, isto, a vida é tudo muito difícil. E eu pergunto, mas é feliz agora? E as pessoas dizem, feliz agora? Oh, doutora, que pergunta tão esquisita, feliz? Disse, mas agora está feliz ou não está feliz? E as pessoas não sabem responder. Isto é preocupante. Eu disse, mas as pessoas não sabem se estão felizes ou não. Não, doutor, eu já vi a minha vida passada e sofri tanto porque não sei o quê, para criar os filhos. Eu disse, não, mas eu estou a falar e agora? Agora, doutora, agora. Sim, agora. Agora já vi-o preocupar com os netinhos. Mas estava a falar no futuro, estou a perguntar agora. E estamos numa altura mesmo que temos que ver o agora. Com respeito por toda a gente, não é verdade? Temos que respeitar, seguir as regras e ter cuidado, respeitarmos a nós e o próximo. Cada vez mais temos que pensar em nós e no próximo. Mas este vírus também veio para uma aprendizagem muito grande para a humanidade, não é? Porque vivíamos como se não houvesse amanhã, sem respeitar nada em ninguém, e acho que levou as pessoas um bocadinho a uma introspeção. Só que o tempo foi um bocadinho longo demais e as pessoas aquilo começou a correr um bocadinho mal, e principalmente as crianças, os pais com crianças fechadas dentro de apartamentos, não foi nada fácil. Nada fácil, tive pacientes a ligarem-me e a ter que dizer, olha, tome isto, tome aquilo, dê aquilo à homeopatia, principalmente a homeopatia para as crianças, para elas também acalmarem, porque as crianças têm imensa energia e dentro de um apartamento com um dia 24/7 não foi nada fácil, nada fácil.
Ou seja, podemos aqui dizer que a naturopatia é, ao contrário do que se calhar muitos, e não quero aqui ferir suscetibilidades, Atividades. mas se calhar muitos médicos preocupam-se em vez de analisar, em dizer, ora, pelos sintomas que o doente me disse, tem isto, vá tomar isto. Aqui na naturopatia Não, existe não um é assim. processo que é primeiro conhecer o problema e depois então ver se é necessário ou não os medicamentos, neste caso a maioria E naturais. sabe uma coisa que também é muito importante, que às vezes a gente não pergunta aos pacientes, e devemos sempre perguntar, é que se quer ser curado e se quer ser tratado. É muito importante, porque ele é processo ativo. Uh, e nós habituamos durante este último século, não é? Os últimos 100 anos, que é o tempo, 100, 150 anos é o tempo da medicina convencional, desabituámos-nos, nós sentamos, é uma aspirina, então toma aspirina. E não fazemos mais nada. E não, o paciente é que está na cura dele, não somos nós. Nós só ajudamos e eles vão seguindo o caminho. Agora, nós orientamos. Porque o que é que adianta tomar um comprimido se a pessoa depois continuar a comer fast food, McDonald's, não queria dizer aqui marcas, mas pronto. Aquelas coisas que a gente todas sabe e que intoxica e que só oxida e provocam cancro e não sei o quê. Não adianta nada. Ou nos habituamos a reeducar uma vida saudável, um estilo de vida saudável. Fazer exercício físico, fazer caminhadas no meio da natureza. Só isso é super fácil de fazer e as pessoas relaxam imenso. Eu vivo aqui muito perto da Serra da Arrábida e eu digo que é o meu passeio higiênico. Se eu tiver mais um bocado, mais cansada, eu vou lá e eu fico completamente regenerada, saio de lá nova. E são pequenas coisas que nós perdemos o hábito e que é muito importante fazer. Andar no meio da natureza, andar com os pés no chão, andar com os pés na terra, é muito importante. E perdeu-se muito ao longo do tempo, porque veio uma ciência que faz falta, sem dúvida alguma, a ciência faz falta e precisamos dela, mas não é tudo. E na naturopatia, às vezes as pessoas, nós temos a polimedicação. Eu disse à minha vizinha que podia tomar isto. Eu disse, mas sabe lá bem se a sua vizinha pode tomar isso? Porque às vezes as pessoas com o mesmo problema de saúde, mas a causa não sendo a mesma, os suplementos são diferentes e o tratamento é diferente. Tudo isto é diferente, não é assim um bocadinho chapa 5 para todos. Há aqui uma grande diversidade e uma grande diferença nesta abordagem, uma abordagem mais holística. Nós olhamos para o ser humano como um todo e não isolado. Não é? O problema é do coração. É do coração. Não. Às vezes uma hipertensão não é do coração, às vezes é do fígado. Mas explicar isto, que às vezes é hepático, é muito difícil. Eu uma vez até tive uma paciente que me deu uma lição. Ela dormia muito mal e tinha um problema hepático. E eu disse, olha, então vais desintoxicar o fígado e vai tomar este para começar a dormir. E ela ligou-me e disse, olha, doutora, eu não comprei nada do dormir. Porque se é para desintoxicar, eu desintoxico e a seguir durmo. Eu disse, não, era só para ajudar, para não acumular tantas noites sem dormir. Passado uma semana, eu disse, olha, eu já estou a dormir muito bem, está a ver como eu não precisei daquele. Eu disse, pronto, muito bem, tudo bem, é só para lhe facilitar, e porque para mim uma noite sem dormir é um dia mal passado depois a seguir. Mas ela já estava tão habituada a dormir mal que para ela mais uma semana, não foi nada que mexesse com ela. E foi engraçado, eu disse, pronto, olha Carmen, já levaste aqui um grande ensinamento, realmente, que realmente era um suplemento que era desnecessário e foi só mais uma semana, mas pronto. É para ver porque há aqui uma visão muito holística e analisar a pessoa como um ser único, porque cada ser é um ser único e tem visões diferentes. E a minha realidade, não é? A minha realidade é diferente da realidade do Telmo, porque cada um vive. Nós estamos aqui a ter esta conversa, não é? Este diálogozinho. O que é que acontece? Se a seguir o Telmo for reproduzir a nossa conversa, reproduz de uma maneira e eu reproduzo de outra. Porque foi como eu senti, e o Telmo vai vivê-la como e senti-la de outra forma. E ninguém está a mentir, nenhum dos dois está a mentir. É a forma com que sentimos. E, portanto, o ser humano é muito isto. Por exemplo, eu atendo famílias desde a bisavó ao bisneto. E ouço as famílias a conversar. E contam, cada um conta a sua história, não é, de vida, no fundo. Porque eu gosto muito de escutar. Porque é a melhor via de trabalho e de ajudar as pessoas, é escutá-las. E todos eles contam histórias diferentes e todos estão a viver a mesma vida em conjunto. Mas todos têm, e nenhuma deles está a mentir, mas é o sentir de cada um. E se nós não formos analisar a pessoa individualmente, aquela pessoa, aquele ser, e formos como
é isto, nunca vamos à essência da causa. É um bocadinho isto, não? Acho que me fiz entender, não sei, Telmo, mas desbravo mais terreno que eu vou respondendo, que se calhar ajuda mais. Entretanto, temos aqui um comentário de uma senhora que nos está a ver no Facebook, chamada Guida Lopes, que diz que tem um filho com 9 anos, que sofre de ansiedade e de dificuldade em se concentrar, e pergunta aqui qual a melhor forma de o ajudar. Se calhar o melhor seria uma consulta, não é? Sim, exato, que é para ver a causa, o porquê. Porque existe imensa coisa, cada vez mais os miúdos estão com falta de atenção. A primeira causa, eu acho, às vezes as professoras exponenciam muito e temos metade das crianças a Ritalina e acho que é muito, muito mau, quando às vezes é uma falta de vitamina B12, por exemplo. É só isto. É só que isto tem que ser analisado e visto e consultado, não é? Isto só para ter noção, mas existem outros casos que são mais, às vezes, falta de nutrientes é o suficiente para a criança não ter déficit de atenção e não só. Às vezes temos que desvalorizar um bocadinho e tirar esta ansiedade também, este peso de cima das costas das mães, porquê? Porque todo o ensino aqui em Portugal e em grande parte da Europa, a não ser nos países nórdicos, nos países nórdicos já estamos assim um bocadinho há muitos anos, assim, anos-luz de nós, todo o ensino é muito feminino, é muito senta e fica quieto. Os rapazes não são de sentar e ficar quietos, são energia yang, pela medicina chinesa, está tudo. Então ponham ali tantas horas, não dá. Bom rapaz, não dá, isto é muito violento. E às vezes os florais de Bach são uma boa forma às vezes de conseguir que ele acalme e sossegue, a homeopatia também é, e às vezes os nutrientes que estão em falta, às vezes, e não só, às vezes há permeabilidade intestinal que não fazem a devida absorção das vitaminas que comem na alimentação. E o que acontece? Então temos que dar suplementação para que a absorção seja mais efetiva e tratar o intestino, às vezes, e acalmar um bocadinho a mente da criança. E uma criança hiperativa é uma criança muito curiosa, são crianças muito inteligentes. Eu vou-lhe aqui fazer, não havendo aqui mais perguntas, também aqui pelo meio já fui colocando as minhas. Vou-lhe aqui colocar uma pergunta, se calhar um bocadinho polémica, diria eu. Vamos a isso. Vamos a Isto isso. porque quando falamos vou dar aqui o exemplo, estamos a falar de naturopatia, falamos de uma de várias medicinas alternativas. Não complementares pela lei. Exatamente. Chamam-lhe não complementares. Dão-lhe logo ali um tom negativo, o não. Não havendo também grande abertura, digamos assim, por parte dos profissionais de saúde e dos laboratórios, torna-se difícil, se calhar, um pouco o vosso trabalho. Não. Olha, cada vez mais, nós termos uma lei a nível europeu, nós somos os únicos que temos uma lei, temos uma cédula emitida pela Entidade Reguladora da Saúde e pela CSS, nós estamos registrados na Entidade Reguladora da Saúde, temos uma cédula, exatamente, temos direito de diagnóstico, prognóstico e prescrição, como aos médicos, nem tirar nem pôr. Não há nada que falhe aí. E cada vez mais as pessoas estão abertas, porque as pessoas cada vez mais estão insatisfeitas. E as pessoas chegam à minha consulta e dizem: oh, doutora, eu já estou cheia disto, eu estou sempre no mesmo. Portanto, eu quero uma solução. E venho à procura de soluções. O nosso trabalho começa a ser facilitado pela insatisfação, pelo não resultado. E outros vêm à procura de complementar as duas, que eu acho que é o ideal, é haver um complemento e o trabalhar em conjunto. E eu tenho alguns médicos, tenho extremos, não é? Tenho alguns que nem pensar, dizem logo os pacientes, se trata lá, não se trata aqui. Tenho outros, não tem problema nenhum, desde que se sinta bem, está tudo ótimo. Mas cada vez mais as pessoas vêm à procura. Vêm um bocadinho à procura da ancestralidade, do que nós éramos, vêm à procura da nossa saúde. E por acaso eu não tenho muito esse problema, porque eu também, assim, eu nunca sou muito das redes sociais. E como tenho 3 filhotes, elas insistiram muito nas redes sociais. E então eu montei o meu Instagram e pronto, e está tudo bem, e tenho uma filha lá a gerir a conta. Porque eu era um bocadinho os pacientes, eu passo a palavra. Vem depois vem a esposa, vem o marido, vem o filho, vem a filha, vem a avó, vem a família toda, vem o tio, vem o primo. E portanto, as pessoas quando vêm já vêm muito receptivas, porque sabem dos resultados, e não se põe muito essa questão. Essa questão já não se põe. Eu acho que já se pôs isto aqui há um tempo atrás, e eu acho que cada vez mais, eu venho em pacientes,
com receitas dos médicos de fitoterapia. Os médicos já começam a prescrever fitoterapia. E que vêm, pronto, às vezes vêm mal prescritos, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Olha, mais vale tomar um suplemento sem efeitos do que tomar químicos. Pronto, eu acho que a natureza é perfeita e deixou-nos cá a natureza com tudo para isso. Mas já não se põe muito essa questão, Telmo. As pessoas já vêm muito confiantes daquilo que querem e sabem aquilo que querem e aquilo que vão. Já vêm, porque pesquisam, informam-se e cada vez mais. Antigamente as pessoas havia uma altura que achavam que iam a bruxo. Não é? Era muito confundido as terapias não complementares, mas agora as pessoas sabem muito bem ao que vêm e cada vez mais sabem, porque eu quando tirei naturopatia, a minha prima tirou a medicina convencional e até ela ficou admirada, porque ela diz assim: mas vocês estudam pelos mesmos livros que nós? Disse, não, então o que é que achas que a gente havia de estudar? Temos as mesmas cadeiras, depois temos fitoterapia, tu tens farmacologia, temos aqui, depois tens cirurgia, nós não temos cirurgia. Mas a base, os primeiros 3 anos, as biomédicas, são comuns. E acho que cada vez mais esta informação passa e cada vez mais as pessoas têm mas muita confiança. Eu não tenho nenhum paciente que entre lá meio desconfiado, não. Entra com confiança e com certezas que vão sair dali melhor. Portanto, eu não sinto muito isso, não quer dizer que não tenha colegas, não, falo por mim e mesmo pelos meus alunos que estão no mercado e cada vez mais as pessoas estão abertas. Até porque nos países nórdicos e na Alemanha e tudo, isto faz parte da naturopatia, está dentro dos hospitais, não é? E trabalha em conjunto com os médicos. Há de chegar à altura que a gente está a trabalhar e devemos ser amigos do peito. Ou E seja, não devemos ser vistos como inimigos. Lá está, seria mais fácil trabalhar em conjunto do que, Sim, digamos, sem cada um para o dúvida seu lado. alguma. Exatamente, exatamente. Eu acho que temos que, a minha visão é esta, é trabalhar em prol do paciente. O que é preciso usar? É preciso. O que interessa é que o paciente fique bem, e com os menos efeitos colaterais, quanto menos melhor. Agora, às vezes é preciso, claro, que eu não sou contra os antibióticos, às vezes, vocês, não sou nada, em última linha de tratamento tem que ser usado. Agora, não pode ser a primeira linha de tratamento, temos que primeiro começar por outros, porque basta antibiótico e antivírus, não é? Mata o bom e mata o mau. Mas também mata o bom, não é? Não, mas é preciso, em última linha, claro que sim. Claro que sim. Eu não sou fundamentalista. Quem quiser entrar em contacto com a Carmen para consultas, como é que pode fazer? Eu tenho várias clínicas, mas quem gera a minha agenda sou eu, é pelo meu telefone. Se o Telmo quiser deixar aí, já sabe o meu número, é só deixar porque é só ligar e marcam comigo porque eu, como dou em vários sítios e várias cidades, depois aproximo mais da zona habitacional da pessoa, onde a pessoa habita. E também no Instagram também no Facebook também podem utilizar essas duas redes para além do telemóvel. O meu telemóvel, eu não tenho telemóvel privado, o meu telemóvel é de trabalho e é o privado, e portanto eu estou sempre quase 100% disponível. Só as horas de dormir é que não. Exatamente. Carmen, muito obrigado por Não, se obrigado, eu, disponibilizar a Telmo. falar sobre o tema e, e por nos tirar aqui algumas dúvidas. Não, obrigada eu pelo convite, Telmo. Sempre às ordens, e sempre que precisar, estou sempre disponível, qualquer dúvida que tenha e qualquer questão que venha agora a partir do Facebook. O Telmo diga-me, ou se calhar é melhor juntar aqui, fazemos aqui qualquer coisa, porque eu respondo sem problema nenhum, está bem? Às dúvidas que agora poderão vir surgir a partir deste diretozinho, está bem? Obrigado, mais uma vez. Obrigada eu, Telmo.